Boa noite a todos. Gostei do boa noite forte. Gostaria de lembrá-los mais uma vez do nosso programa de 10 dias de oração, que vai acontecer de 19 a 28 de fevereiro. 10 dias de busca, de reavivamento da nossa igreja. Faça planos desde já para estar aqui conosco. Nós estamos preparando um programa com muito carinho, um programa muito especial, mas esse programa não tem graça se você não vier, não trouxer visitantes. Então, também gostaria de lembrá-los também do nosso retiro espiritual, que vai acontecer em fevereiro, na data do Carnaval. Nós teremos um programa também muito especial. Faça planos de estar conosco, porque o ano passado foi o primeiro, depois de muitos anos. E nós queremos continuar assim, né, Simone? Simone segue firme e animada. Aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, que possam procurar a Simone e sua equipe. Hoje vou falar sobre decisões, escolhas. Nós estamos diante de um novo ano, já tivemos que fazer várias escolhas até aqui e teremos que tomar muitas outras atitudes e decisões ao longo desse ano, né? E saber tomar decisões na hora certa, a decisão certa, é muito importante. É o segredo de uma vida produtiva, né? Porque através das decisões, nós determinamos o rumo da nossa vida, não é verdade? Existem algumas decisões que são corriqueiras, que às vezes a gente nem percebe, né? Entra no automático do dia a dia. O que a gente vai, às vezes, comer, qual caminho nós estamos seguindo para o trabalho, qual roupa a gente vai vestir. Às vezes, a gente nem percebe que nós estamos fazendo uma decisão. Mas pequenas decisões também são importantes, né? Existem aquelas que têm um peso maior, é claro, né? Que determinam mais o nosso futuro, como com quem casar, qual profissão, né, nós vamos escolher, né? Os negócios, né? Algumas vezes uma decisão importante pode mudar totalmente o rumo financeiro da família. E tem as decisões também que são espirituais, né? A quem servir, quais valores eu vou defender, qual o caminho que eu vou tomar, o caminho espiritual. E a Bíblia nos mostra que decisões moldam destinos, né? Não temos como negar isso. E poucas histórias na Bíblia ilustram de forma tão clara, tão forte isso, quanto as decisões que Ló tomou em sua vida. Ló não é a história de Ló não é uma história que a gente ouve tanto assim, né? A gente não fala tanto sobre ele, mas podemos tirar importantes lições para nós. Ló, ele não era um homem ímpio. Ele era um homem justo, né? Segundo Pedro 2,7 chega a citar Ló como um homem justo. Depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente essa história. Jesus citou a mulher de Ló, né? Mas a história completa dele está nos primeiros capítulos de Gênesis, né? E nós vamos ver que as decisões de Jó o levaram a perdas profundas, um livramento parcial, porém marcas permanentes. E nós vamos ver que o caminho percorrido por ele e as decisões que ele tomou se assemelham a muitas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia como cristão. E hoje Deus te convida a olhar a vida de Ló não para julgá-lo, né, mas para aprender com os erros e acertos de Ló. Um ditado comum fala que quem aprende com os próprios erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio, né? E a Bíblia, acho que justamente por isso, ela deixa registrado para nós histórias de homens pecadores que erraram, que passaram por um caminho difícil, justamente para que a gente possa aprender e não repetir o mesmo erro, né? Para que nós possamos ter sabedoria. E então Ló, ali no final do capítulo 11 de Gênesis, vem nos falando sobre a descendência de Sem, que foi um dos 3 filhos de Noé. E vem falando ali no final que Tera teve 3 filhos. Os filhos dele foram Abraão, que na época ainda era Abrão, né?
Naor e Harã. E Harã foi o pai de Ló. Só que Harã, ele morreu cedo, pelo que a Bíblia fala. Então, Ló foi criado provavelmente pelo avô e pelos tios. E no decorrer da história, nós vamos ver que Ló tinha algumas características. Ló era oportunista, era curioso, buscava facilidades e aventuras e também era um homem ambicioso. E a primeira decisão que Ló teve que fazer foi fazer ou não parte do povo de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 12, versículo 4. Fala assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus chamou Abraão para estabelecer um povo especial. Falou: Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E a Bíblia nos diz que Ló decidiu seguir o seu tio, né, decidindo assim fazer parte do povo de Deus. E essa foi uma decisão correta que Ló tomou. Fazer parte de um povo especial, cumprir os planos de Deus. Era tudo muito incerto. Abraão é tido como pai da fé. Abraão teve fé, levantou de onde estava e foi para uma terra desconhecida, assim como Deus havia ordenado. E Ló seguiu o tio. Então, foi uma decisão de fé, uma decisão certa. O primeiro passo Ló deu. Porque muitos, às vezes, não conseguem chegar nem nessa parte, né? Às vezes, não conseguem tomar uma decisão ao lado de Cristo, se entregar publicamente a Deus através do batismo. Muitos não tiveram essa coragem, mas Ló teve. Primeira decisão da vida dele, a mais importante. E nós podemos ver como que o meio influencia, né? Ali perto do tio, o pai da fé, Ló tomou uma decisão acertada de seguir os planos de Deus. A segunda decisão de Ló. Agora nós vamos para o capítulo 13, versículo 5 ao versículo 11. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Ao longo dos anos, Ló e Abraão foram adquirindo bens. Eles passaram um tempo no Egito, quando a terra de Canaã passou por um período de fome. E, de repente, eles tinham tanta coisa que eles não conseguiam mais ficar no mesmo espaço, porque os pastores brigavam. Para não continuar a briga na família, Abraão sabiamente propôs que cada um fosse para o seu lado. E Ló tinha montes ásperos, íngremes, e uma planície bem bonita que encheu os olhos dele. E montes na Bíblia, elas quase sempre, né, simbolizam a morada de Deus. E sobre montes aconteceram grandes relacionamentos, grandes fatos, né, relacionados a Deus, como, por exemplo, num monte Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, num monte Deus entregou os 10 mandamentos, né? Para o salmista, os montes são um lugar de paz, né? São um lugar de salvação. Eleva os olhos para os montes, né? De onde vem o meu socorro? A vida de Jesus teve acontecimentos relacionados aos montes, né? Como a tentação, o sermão do monte, a morte e a ascensão de Jesus.
E Apocalipse também nos diz que a cidade santa descerá sobre o Monte das Oliveiras. Só que Jó, ele decidiu ir para as campinas, ele optou pela planície, pela facilidade. O livro Evangelismo, página 78, diz que naquela cidade a voz de advertência e orientação de Ló foram ouvidas. Contudo, Ló poderia ter preservado a sua família de muitos males se ele não tivesse morado lá. Tudo o que fizeram lá poderia ter sido feito por eles, mesmo sem ter residido lá, estar num lugar à distância. E nós vemos que, na verdade, mesmo Ló tendo tentado, né, fazer ouvir a sua voz de advertência, sua voz não foi muito bem ouvida, né? Afinal, quando Abraão pergunta para Deus, né, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor vai poupar essa cidade? Deus fala, não tem 10 justos aí, né? E ao mesmo tempo que Ló estava ali tentando continuar intacto, as influências do meio eram mais fortes. E o ano passado, eu ouvi um sermão do pastor Bulhon, em que ele citava 1 Coríntios 9, 19 a 22, em que Paulo fala, né? Fiz-me fraco entre os fracos para salvar os fracos. Fiz-me judeu entre os judeus para ganhar os judeus. Fiz-me escravo entre os escravos para ganhar os escravos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Então, usando esse texto, Paulo ele diz que ele tentou fazer de tudo para se aproximar de cada grupo diferente de pessoas, mas com o intuito de salvá-los e não se tornar um deles. E nós devemos ficar muito atentos para isso, porque se o nosso esforço ele vai nesse sentido, vai no sentido contrário, então, né, esse plano está sendo frustrado. E Ló, infelizmente, ele tentou, né, se fazer fraco para ganhar os fracos, mas acabou se tornando um deles, infelizmente, né? E Ló não acordou um dia assim, falando, hoje eu vou comprometer os meus valores. Não, simplesmente Ló, ele se acostumou. E isso é uma estratégia antiga do inimigo, né? Primeiro, normaliza o errado. Isso aí nada a ver, não tem problema. Antigamente não podia, agora pode. Tornar o pecado familiar e fazer o perigo parecer administrável. Eu consigo, até aqui está seguro, eu posso ir. A Bíblia afirma, né, lá em 2 Pedro 2,8, que o justo Ló afligia diariamente a sua alma justa. Convido vocês a abrirem lá o versículo, essa passagem, 2 Pedro 2,8. Aqui nesse versículo, Paulo está falando, a carta aqui de Pedro, ele está falando sobre falsos mestres e sua destruição. E ali ele fala assim, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, aqui no versículo 6 ainda, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Então, Ló, ele teve uma vida, eu imagino, ali atormentada. Ele estava ali no meio, ele sabia que ele não devia estar ali, porém, ele permanecia no mesmo lugar, na sua zona de conforto e não mudava de posição. O próprio Jesus disse, né, Mateus 26, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Às vezes a gente sente ali que precisa, que não é daquele jeito, mas às vezes é difícil tomar uma decisão certa ou mudar, né, a estratégia. E nós podemos aprender uma lição, que sentir incômodo não substitui uma decisão. Então, não adianta nada pensar, saber que está errado, mas continuar no erro. Conhecer a verdade não é o mesmo que viver por ela.
né, ter muitas teorias, porém não praticar, não faz sentido. Quando Ló entrou em Sodoma, inteiramente se propunha ele conservar-se livre da iniquidade e ordenar sua casa depois dele. Mas de uma maneira bem patente, Ló fracassou. As influências corruptas em redor dele tiveram efeito sobre sua fé. Então, Ló, ele e a relação teve efeito sobre sua fé e a relação de seus filhos para com os habitantes de Sodoma. Ligaram até certo ponto seus interesses com os deles. O resultado está diante de nós. Muitos ainda estão cometendo erros semelhantes. Patriarcas e Profetas, página 168. Ló, ele foi fazendo escolhas, e as escolhas de Ló, ele foi fazendo de acordo com a sua aparência. Ele foi escolhendo o mais fácil, o que era vantajoso, né, o que era economicamente melhor para ele. Porém, Jó não considerou que ele estava levando a sua família para perto de influências morais que o prejudicariam profundamente. E todos nós passamos por situações semelhantes também, né? Às vezes são um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios, mas ele é legal, é bonito. Ou então um emprego que é muito bom, é uma excelente oportunidade, porém com esse emprego você vai ter que negociar, você tem que fazer algumas coisinhas que não são tão certas assim, e sem perceber, essas pequenas coisas vão nos afastando de Deus, assim como afastaram Ló. Ló, ele primeiro, né, ele decidiu primeiro pelo lugar mais fácil. Depois, Ló, ele foi se acostumando com o pecado, né? Nós vemos que Ló, ele primeiro desceu o monte, foi morar perto de Sodoma. Depois, ele passou a morar em Sodoma. E depois, ele teve um papel de liderança dentro da cidade. A gente vê que quando os anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado na porta da cidade. E aquilo demonstra um papel de liderança. O declínio de Ló, assim como o que pode acontecer com a gente, ele é lento, porém é progressivo. Rapidinho a gente vai se afastando, vai normalizando o que é errado, vai brincando com o perigo. E assim Ló fez, né? Achou que estava tudo sob controle, que estava levando sua família para o melhor lugar, mas de repente Ló estava como ligado completamente, sua família também, aos costumes ruins daquela cidade. Quantas vezes nós também podemos negligenciar as coisas espirituais com o argumento de nós não termos tempo, né? Afinal, todo mundo corre tanto, nossa, tanta correria, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, afinal, que não são coisas ruins, mas a gente fala, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que, afinal, tenho muitos sonhos, muitos planos, muitos gastos. E essa pode ser uma das formas de nós estarmos nos afastando de Deus e nos aproximando dos costumes de Sodoma e Gomorra atuais. A quarta decisão de Jó foi que Jó adiou decidir-se. A falta de decisão, né? A indecisão, que quase custou a vida de Jó. Convido vocês a lerem Gênesis 19, 15 e 16. Vou começar a ler um pouquinho aqui, no versículo 12.
Os dois homens, os dois anjos, né, que chegaram à cidade para buscar Ló, falaram com ele: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, quando o juízo chegou, quando a coisa apertou, Ló hesitou. Se alguém falar assim: gente, essa igreja, o telhado aqui está caindo agora, o que a gente vai fazer? A gente vai correr desesperado, né? E então os anjos falaram para ele assim: olha, Sodoma vai ser destruída, vai cair fogo do céu. E de forma impressionante, Ló demorou. Foi chamar as noras, os genros não acreditaram. Ló não teve credibilidade com os genros, acharam que ele estava brincando. E assim, os anjos de repente tiveram que pegar Ló pela mão e o arrastarem. Falaram: você não está entendendo, vamos sair daqui agora. Mas quantas vezes nós, também adiamos quando Deus nos fala: depois eu decido, agora não, eu estou sem tempo, não é minha prioridade, eu tenho outra coisa para fazer, vou pensar melhor. Essa aí é a frase do procrastinador, Depois a gente combina, Mas os anjos de Deus tiveram misericórdia de Ló. Porém, quando eles estão sãos e salvos do lado de fora da cidade, a esposa de Ló faz o quê? Olha para trás. E não foi curiosidade, foi apego. O coração dela estava em Sodoma. E Jesus usa essa história como uma advertência direta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele queria dizer que se separar, sair do pecado fisicamente não é suficiente. É necessário romper emocionalmente e espiritualmente com o pecado. Ló, ele foi salvo, mas ele perdeu tudo. Casa, bens, perdeu influência, a esposa, perdeu o testemunho familiar. Mesmo sendo avisado por Deus, Ló parecia não acreditar que algo ia acontecer. E a relutância dele em deixar a cidade nos mostra como ser humanos, o quanto nós somos apegados ao pecado também. Sabemos que precisamos deixar, mas às vezes não conseguimos, não queremos deixar. Em 79 depois de Cristo, a cidade de Pompeia, na Itália, ela foi soterrada pela erupção de um vulcão, o vulcão Vesúvio. E as escavações revelaram algo impressionante. Pessoas petrificadas na sua última decisão. Então, tinha algumas pessoas fugindo, algumas carregando coisas, outras pessoas olhando para trás. Porém, Pompeia ela não foi destruída sem aviso. Antes da erupção, da destruição, houveram sinais, tremores, fumaça e muitos alertas. Porém, aqueles que estavam apegados ali aos seus bens, a cidade era boa demais, tinham muita coisa para deixar para trás. Será que realmente esse vulcão ia entrar em erupção? Será que realmente a lava ia chegar na cidade? Assim, muitas pessoas foram mortas. E assim foi em Sodoma, assim quase foi com Ló, e assim será o mundo
antes da volta de Jesus. A última decisão, a humildade para subir o monte. Vamos ler agora em Gênesis 19, o versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Então, logo que Ló saiu da cidade, ele pediu para que Deus não o deixasse ele ficar à mercê do tempo, né? Assim, ele pediu para que Deus deixasse ele ficar na cidade de Zoar, que era uma cidade próxima a Sodoma. E aí Deus falou: tá bom, Ló, pode ir para Zoar. Só que ele ficou ali um tempinho e percebeu que Zoar era tão corrupta, tão pecaminosa quanto Sodoma, e ele teve receio de ser destruído. Então ele encaminhou-se para as montanhas para habitar em uma caverna. Já estava velho, cansado, sem riquezas. Ló, que rejeitou o monte por tanto tempo, agora resolveu subi-lo. Porém, agora era um Ló humilde, simples, desapegado às coisas materiais, que se preocupava antes com a sua salvação eterna do que com os prazeres do mundo. Porém, a essa altura, as decisões de Ló já apresentavam consequências tardias em sua vida. Ele perdeu tudo, inclusive quase a própria vida. A última decisão de Ló foi uma decisão correta e foi em tempo. E essa deve ser também a nossa decisão, permanecer ao lado de Deus, não importando as dificuldades. Porém, isso deve ser feito o quanto antes. Não é uma decisão que nós devemos adiar. No caso de Ló, a maldição de Sodoma o seguiu até ali. Se a gente for ler até o final do capítulo, a gente vê que as filhas de Ló o embebedaram. Uma se deitou e na cabeça dela, elas falavam assim: gente, nosso pai não vai ter uma linhagem, então nós precisamos resolver isso, vamos fazer do nosso jeito. Embebedaram o pai. Uma se deitou uma noite com ele e a outra se deitou na outra noite. E aí uma teve um filho que ela deu o nome de Moabe, que foi o pai dos moabitas. E a outra teve um filho que se chamava Ben-Ami, que é o pai dos amonitas. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral se entretecera de tal maneira com o caráter delas que elas não podiam discernir entre o bem e o mal. Hoje a gente fala assim: gente, que absurdo, né? Um caso de incesto assim tão repulsivo, né? Mas elas nem sabiam mais, não tinham mais nem noção do certo e do errado. A única posteridade de Ló foram quem? Os moabitas e os amonitas, que eram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigas do povo de Deus. Está lá em Patriarcas e Profetas. Como poderia ter sido diferente, né, a história de Ló, se as suas decisões tivessem sido diferentes? Deus, ele está sempre disposto a nos receber, a nos perdoar, apesar de qualquer erro que a gente possa cometer, mas isso não apaga as consequências das nossas escolhas. E a história de Ló, nos ensina que boas intenções não substituem decisões corretas. Nos ensinam também que neutralidade espiritual não existe e adiar escolhas eternas já é uma escolha, não existe em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já escolheu de que lado você está. E hoje Deus nos chama a decidir também onde queremos estar, a quem iremos servir, que valores vão guiar nossa vida e nossa família. E Apocalipse 18, versículo 4... João nos aconselha, né? Sai dela, povo meu. Se hoje o Espírito Santo falar ao seu coração, não adie, não negocie e não olhe para trás. Decida hoje viver plenamente para Deus e decida viver os planos dele para a sua vida em 2026. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos
pedir a Deus que nos dê forças e nos dê vontade para cumprir os planos dele, a vontade dele em nossas vidas. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, não temos força alguma. Mas que nós possamos tomar essa decisão e fazer essa oração todos os dias. E com certeza Deus vai nos dar forças e vai nos iluminar para tomarmos as melhores decisões ao lado dele. Amém? Convido a todos para ficar de pé para nós orarmos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela Bíblia e pelas palavras ali contidas, Senhor, pelas histórias ali descritas, para que nós possamos aprender. Que o Senhor nos ensine a ter um coração sábio, para que nós possamos saber contar os dias da nossa vida, que são curtos aqui nessa terra. Mas que enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que as nossas escolhas possam ser pautadas na tua vontade, que nós possamos procurar em ti e não no nosso próprio entendimento aquilo que nós precisamos fazer em nossas vidas. Que o Senhor ilumine a cada um aqui. Talvez tenha alguém indeciso, alguém que precise tomar uma decisão ao teu lado, alguém que precise tomar outras decisões importantes em sua vida. Que cada um aqui, Senhor, sinta o teu Espírito Santo falando ao seu coração e ajudando a tomar importantes decisões ao lado de Jesus sempre. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada um aqui, a nossa semana que teremos, que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.